Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gente, hoje a Igreja celebra o 22º Domingo do Tempo Comum e nos propõe a reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 8, 14 ao 15 e 21 ao 23. Caso você deseje lê-lo para meditar conosco, o Evangelho se encontra na descrição. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês minha reflexão pessoal sobre o Evangelho deste domingo. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a tradição dos homens. Na primeira parte do Evangelho, Jesus coloca essa problemática. O povo seguia fielmente as tradições deixadas pelos seus antepassados e tradições criadas pelos próprios homens, porém, deixavam de lado a lei do Senhor. Então, alguns judeus se esforçavam muito naquilo que era menos importante. Então Jesus dá uma advertência, do que adianta o culto que me presta, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Então, primeira coisa, Jesus aqui, ele não rejeita a tradição dos homens. Ele não diz que as tradições dos homens são más. O que ele diz é que se deve dar importância maior àquilo que tem importância maior. E entre a tradição do homem e a tradição de Deus, a tradição de Deus é aquela que tem mais importância. Aí você vai dizer, mas Vinícius, qual é a tradição divina? Qual é a tradição de Deus? Ora, em resumo, são os preceitos que ele colocou para nós nos mandamentos. E, mais resumindo ainda, no preceito do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e a si mesmo. O que é amar? Santo Tomás de Aquino dizia que amar era querer fazer o bem a alguém. Então, amar a si mesmo é você querer fazer o bem a si mesmo. Amar o próximo é você querer fazer o bem ao próximo. Mas o que seria amar a Deus? Sim, amar a Deus é querer fazer o bem a Deus. Mas como nós podemos fazer o bem a Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Então, no fim, a tradição divina que nós devemos seguir é seguir os seus mandamentos. Então, vejam a problemática que as pessoas tinham naquela época. Era um problema espiritual. Lavavam as mãos para fazer as refeições, para tomar o alimento, para não ficar impuro espiritualmente. Mas o que nos torna impuro não é aquelas coisas externas, mas o interno. Na primeira leitura de hoje, nós podemos perceber Moisés falando da importância das leis e decretos, que Deus deixou para o povo de Deus. Então Deus deixou leis, deixou mandamentos, e Moisés diz: nada acrescenteis, nem tireis a palavra que vos digo, mas guardais os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que vos prescrevo. E feliz é, gente, a nação que guarda os mandamentos do Senhor. Porque o Senhor é a fonte da vida. Quando nós nos afastamos de Deus, deixando de guardar seus mandamentos, nós estamos caminhando para a morte, porque estamos nos afastando da fonte da vida. Mas um povo que cumpre o mandamento do Senhor
é aquele que caminha para a vida eterna. A segunda leitura de hoje é da carta de São Tiago, e o apóstolo do Senhor nos fala da importância de não ouvir somente a palavra, mas de ser praticantes da palavra, vivê-la, né? Porque não basta a fé. A fé foi um dom precioso que nos foi dada por Deus para que vivamos os mandamentos. Mas somente a fé não é suficiente para viver os mandamentos. É necessário também o amor. As tradições dos homens, geralmente, hoje em dia, você observa para as tradições e culturas que a maioria dos homens nos trazem, e muitas vezes não nos ensinam a viver o amor. Nos ensinam uma liberdade sem compromisso, a busca desenfreada do prazer. É isso que na prática nós vemos hoje em dia. Muitas vezes as palavras são belas, mas a prática, as tradições práticas, acabam corrompendo os jovens e no futuro toda a sociedade. Então não basta só a fé. Não basta você só receber algo na sua inteligência. Você precisa pegar essa sua inteligência que conhece a verdade de fé e fazer com que sua vontade viva essa verdade que você conhece. É isso que São Tiago nos propõe no Evangelho de hoje. Então, meus irmãos, coragem. O Senhor nos dá a fé, o Senhor também nos dá o amor. Se quisermos amar, não podemos amar longe do Senhor. Lembre-se, amar a você é fazer o bem a você mesmo. Amar ao próximo é fazer o bem ao próximo. Amar a Deus é cumprir as leis de Deus, porque esse é o bem que podemos fazer. Então, que Nossa Senhora interceda por vocês, que os santos anjos os guardem nesta terra, e que o Senhor tenha misericórdia, piedade e dê-nos a força para amá-lo, adorá-lo e servi-lo, e um dia alcançarmos a vida eterna no céu. Salve Maria Santíssima, concebida sem pecado original. Querido irmão, querida irmã, no Evangelho de hoje, do 12º domingo do tempo comum, o versículo 15 e o comecinho do versículo 21, que Jesus fala o seguinte para a multidão: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é dentro do coração humano que saem as más intenções. Bem, esse versículo me chamou muita atenção pelo fato de que Jesus, ele quer que a gente preste atenção ao seguinte detalhe, que nós devemos nos preocupar cada vez mais em manter a nossa alma limpa e purificada, e não a nossa imagem limpa e purificada. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Bem, como diz no começo do Evangelho, que os judeus têm a tradição de lavar as mãos, se limpar para poder ir comer. No caso, os fariseus estavam contestando os discípulos de Jesus pelo fato de não estarem seguindo essa tradição de lavar as mãos para poder comer. Aí Jesus
diz o seguinte, que os judeus deveriam parar de prestar atenção no fato deles estarem consumindo sem as mãos, sem o corpo físico limpo, e estarem prestando atenção para o fato de que eles estão desfrutando do alimento com a alma totalmente limpa e purificada, meus irmãos. Pois quando chegar a hora, meu irmão, do julgamento final, nosso corpo não vai junto com a nossa alma. O corpo vai ficar aqui embaixo e a alma vai lá para cima, para o julgamento final, aonde será julgado através da nossa alma e não do nosso corpo. Então, não adianta a gente manter o melhor corpo possível se a gente não consegue manter a nossa alma purificada. Por isso nós primeiro devemos nos preocupar em manter nossa alma totalmente limpa, para depois a gente poder se preocupar em manter nosso corpo limpo. Porque, claro, meus irmãos, é importante manter o corpo limpo? Sim, com certeza é importante manter o corpo limpo, já que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós devemos preservar esse templo. E para preservá-lo, nós temos que cuidar. Nós temos que nos cuidar, meus irmãos. Mas antes de tudo isso, nós temos que cuidar da nossa alma, do nosso corpo espiritual, para que possa estar purificada para Deus. E saindo um pouco do Evangelho, puxando para o Salmo, a resposta do Salmo diz o seguinte: Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É muito interessante essa resposta que vem para o Salmo, pois essa resposta me lembra uma música que se cantava assim: Senhor, quem entrará em vosso santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Então, meus queridos irmãos, que possamos diante de Deus ter a alma limpa e o coração puro para louvá-lo da maneira que ele merece, da melhor maneira possível. Daí nós podemos seguir o exemplo de São João Batista, que hoje celebramos seu martírio, já que São João Batista denunciava o fato de que havia o relacionamento entre Herodes e Herodíades, já que Herodíades era cunhada de Herodes, sendo que os dois viviam como homem e mulher, marido e mulher. Eles viviam como marido e mulher, sendo que Herodíades não era mulher de Herodes. Herodíades era sua cunhada, que acabou abandonando o irmão de Herodes e ficando com o próprio Herodes. E isso São João Batista denunciava muito, já que Herodes e Herodíades, pelo fato de serem membros da grande corte, né? Já que Herodes era
governador, um rei, e Herodíades uma rainha. Então eles sempre se mantinham limpos, sempre se mantinham com as melhores roupas, todas limpas, com a aparência toda limpa no corpo físico. Porém, São João Batista via que a alma dos dois era totalmente podre, imunda e suja, já que eles não praticavam em nenhum momento a vontade de Deus. Então, Herodíades acabou tendo muito ódio com São João Batista pelo fato de ele repudiar e demonstrar o que acontecia entre esses dois. Então Herodíades, com desejo de vingança, acabou tramando um plano para fazer com que o rei pedisse que São João Batista fosse decapitado. E vejam, meus irmãos, São João Batista, acredito eu que, já que passou um bom tempo nas masmorras, na prisão, como naquela época as prisões, as masmorras eram muito desprovidas de questão de limpeza e higiene, então provavelmente São João Batista estava com o corpo físico muito sujo, porém o seu corpo espiritual se mantinha firmemente limpo e puro. E diferente de São João Batista, Herodíades e Herodes mantinham cada vez mais as suas almas sujas e imundas, não querendo se converter, não querendo sair daquela vida miserável que os dois viviam em um relacionamento fora da vontade de Deus. Além de estarem com as suas almas sujas através de seus atos, também estão com a sua alma suja de sangue, o sangue de São João Batista. Então, querido irmão, busquemos manter a nossa alma e o nosso corpo espiritual limpo, para depois podermos manter o nosso corpo físico limpo, para melhor agradar e louvar a nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. E chegamos aqui ao fim de mais um podcast. Gostaríamos de agradecer imensamente a vocês que ficaram conosco e meditaram esse evangelho conosco. Pedimos para que você deixe um like nesse vídeo e o dislike se não gostou. Comente sua reflexão para nos enriquecermos também e compartilhe. Se inscreva no canal para que essas próximas reflexões que virão, você não possa perdê-las. E cada vez mais possamos, juntos, nos alimentarmos dessa palavra de Deus. Mas não apenas ouvir a palavra, mas sermos praticantes da palavra. Porque não basta a fé, é necessário que haja também o amor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante.